Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conversa de Gabinete, o podcast de 0 hora com os bastidores da eleição no Rio Grande do Sul. Todas as semanas, eu, Fábio Schaffner e meu colega Cauê Fonseca, Olá. trazemos informações exclusivas sobre a eleição no Rio Grande do Sul, as principais candidaturas ao governo do estado, ao Senado Federal e também como se dará a disputa presidencial aqui no território gaúcho. Então, se você curte política, gosta de eleição, quer saber tudo que acontece dentro dos principais comitês, se inscreve no canal de 0 Hora no YouTube, ativa as notificações e faça comentários aí, inclusive sugerindo temas para os próximos programas. Cauê, nesse programa de hoje, nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre os candidatos a vice, né? 4 candidaturas muito fortes, né? 4 candidatos que fogem do perfil do que se convencionou chamar de vice decorativo, inclusive com passagens pela presidência da Assembleia, vários mandatos. Queria conversar um pouquinho contigo sobre como é que foi a formação dessas chapas e o perfil desses candidatos. Então, Fábio, a gente foi a campo aí para contextualizar um pouquinho aqui para nossa audiência de como é que foi construída essas candidaturas e que papel que esses vices têm hoje dentro da coligação assim e dentro da campanha, né? E é até curioso, assim, porque eu fui atrás de apurações a respeito da Silvana Kovács, que é a vice do Luciano Zucco. Perfeito. E do Hernani Polo, que é o candidato a vice do Gabriel Souza, né? E é até complicado de falar de um sem falar do outro, porque eles têm origem meio que na mesma treta, assim, né? Que começou ali por volta de 2025, né? E foi se resolver só agora na eleição. A divisão do PP. Exatamente, né? Então, assim, o que aconteceu, né? Primeiro que, assim, é interessante, assim, a gente sempre olhar para a candidatura do Luciano Zucco com uma candidatura que ela tenta repetir aquilo que o Onyx estava acertando, né, na construção da campanha, na campanha dele em 2022, porém corrigindo erros que foram importantes que acabaram resultando na derrota dele, né? Uma questão que tinha naquela eleição, que todos acham que estão tentando consertar nessa, inclusive o Luciano Zucco, é que eram muitos candidatos. Perfeito. Né? Então, em 22 ali, a gente tinha 10 candidatos, né? 8 com representação no Congresso, né? E entre eles tinha o Reis, que era um cara que gostaria de ter se candidatado lá em 2018, né? Não conseguiu se viabilizar, foi para o Senado e tal, mas tentou ir a governador em 22, né? E acabou dividindo o PP ali, né? Acabou dividindo o PP, né? E também, assim, ao a candidatura dele acabar não se consolidando, assim, não empolgando... Acho que ele fez 4% dos votos naquela eleição. Acabou naquela coisa que vários não passaram dos 5%, né? O Reis foi um deles. Mas em respeito à trajetória dele, né, que é um senador respeitadíssimo, com uma penetração no agro gigantesca e tal, mas se apoiava ele, ou pelo menos se dizia que se apoiava ele, né? Mas na prática, quando chegava no município lá para fazer campanha, ele já tinha meio que se dividido entre a ala governista, né, que estava Que foi lá para com Eduardo Leite. Isso, e a ala que assumiu a candidatura do Onyx, né? Então, acabou que para esse ano, o Zucco tentou já levar o PP de cara inteiro para o lado dele, né? Só que esse inteiro é em termos, né? Porque o PP até hoje continua com alguns cargos no governo do Eduardo Leite. Né? Sim. E tem prefeitos apoiando, né, a candidatura de Gabriel Souza. Eles dizem, assim, que eles têm um levantamento de que 92% dos 163 prefeitos estão fechados com eles. Perfeito. Né? Mas, se a gente conversar com o pessoal lá do Hernani Polo, diz que não é bem assim, que tem parte do PP que continua governista e que tende a migrar para o Gabriel Souza se essa candidatura... Se mostrar competitivo. Exatamente. Né? Assim como tende a abandonar se ela continuar patinando, assim, né? Exatamente. Então, assim, sempre tem esse pessoal que está ali, como diria o Brizola, costeando o alambrado, né? Para caso da candidatura empolgar ou não. Mas então, né, ali em 2025 começa uma migração mais sólida, uma conversa mais afinada de parte do PP para, de fato, embarcar numa candidatura mais à direita, né, tentando, de fato, competir com o governo atual, né. Um movimento liderado pelo Kovács Filho, né, filho de Silvana Kovács. Toda a dinastia Kovács, né, tipo o Kovatinho, que a gente chama, né, que é filho do Wilson Kovács, perfeito, né, com a Silvana. Então, ele é deputado federal, ela é deputada estadual, né? Ela é secretária do governo Leite, né? Exato. Sucedendo o próprio filho. Perfeito. Então, é uma candidatura que nasce do seio do governo Leite ali, do primeiro mandato dele até a renúncia. Perfeito. Né? Então, assim, ela sai junto com o Leite ali quando entra o Ranolfo no lugar dele, né? Porém, agora, nesse segundo mandato, os Kovács foram migrando mais para a direita, né? E aí chegou uma coisa engraçada ali, né, Fábio? Que chegou no fim ali de 2025, né, no início de 2026, que estourou bem essa briga, que era o PP, de fato, forçando uma candidatura própria, né? Uma pré-candidatura própria, né? E uma ala queria isso e uma ala não queria, né? Mas chegou que em fevereiro
derrubou-se essa tese da candidatura própria, né? E acabou que, de fato, o PP migrou para o Luciano Zucco, né? O que aconteceu ali foi interessante, porque Silvana Kovács, desde o início, queria ser vice, né? O Wilson Kovács, o Kovatão, o patriarca da família, chegou a lançá-la como vice de Gabriel, o que irritou muito o Kovács Filho. Teve que largar uma nota desmentindo essa afirmação, porque ele estava costurando ali o apoio para o PL, para Luciano Zucco, né? Inclusive numa aderência à posição nacional do PP naquela época, que era de aliança com Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. Como a candidatura de Hernani Polo começou a ganhar força, o Kovács Filho lançou a própria candidatura. Na realidade, as duas candidaturas eram fakes, exatamente, né? Assim, e é curioso que esse é o mesmo movimento que o Gabriel Souza fez. Exato, né? porque Hernani Polo sempre quis ser vice de Gabriel, né? Sim. E o Kovács Filho lançou a própria candidatura para frear a candidatura de Hernani Polo e poder fazer a aliança e conduzir a mãe, aí sim, para vice de Luciano Zucco. Sim, então, a gente tinha assim duas pré-candidaturas na rua, que na verdade nenhuma das duas queria ser candidata de fato. Perfeito. Um queria ser vice do Gabriel Souza e outro queria ser vice do Luciano Zucco, né? E acabou que os dois ganharam nesse ponto, né? Tipo assim, só que de forma diferente. A Silvana acabou, então, se classificando de fato para ser vice do Zucco naquela Perfeito. chapa, né? E assim, aí entrando de fato no perfil dela dentro da campanha, né? Outra coisa que se sentia muita falta na campanha do Onix é do chamado municipalismo. Né, que é ter um contato lá com os 160 prefeitos, Exato. com os mais de 1.300 vereadores, com também 136 vice-prefeitos, né, de modo a ter gente lá para te receber quando chegasse para fazer uma campanha. Perfeito. Né, ter interlocução com essas pessoas. Então, por serem deputados, tanto o Kovács Filho quanto a Silvana cansaram de receber prefeito e demanda do interior. Então, é uma interlocução, né, e era uma coisa que a candidatura sentia falta. Né? A Silvana Kovács, ela tem muita experiência, né? Ela foi introduzida na política pelo marido, Kovatão, a gente falou aqui, Wilson Kovács, é uma deputada estadual com 5 mandatos, né? Ela tem 62 anos, é professora natural de Frederico Westphalen, que é a região ali, né? A base política da família Kovács. Ela é muito atuante, foi presidente da Assembleia Legislativa, é secretária da Agricultura do governo Leite, tu já comentou, e além desse objetivo do municipalismo, uma dos predicados assim que atraiu, que fez com que o Luciano Zucco, né, quisesse o apoio, é a máquina eleitoral da família Kovács, né, do PP, mas tipo liderada pela família Kovács, né? Eles trabalham muito, tem uma dinâmica de fazer política impressionante, né? Tanto que agora também tem mais um candidato, Sandro Kovács, né, que é irmão de Silvana, e para o lugar dela, né, que vai, enfim, não vai concorrer a deputado estadual. É até engraçado que ele é o Sandro do Kovács. É o Sandro do Kovács, é irmão dela e representa a família na região, lá faz entrega de emendas, enfim, tem uma penetração muito forte naquela região. E ela é muito ativa, né, inclusive está rolando até um estresse aí pequeno dentro da campanha, de que ela se acha que não está tendo o protagonismo que merece, né? Algumas agendas ela tem reclamado e o comando da campanha está tentando aparar essas arestas aí, que também ela está enxergando um protagonismo um pouco exagerado de Joyce Zucco, né? A esposa de Luciano Zucco, e está se sentindo excluída nas tomadas de decisões, assim. O comando da campanha está tentando correr para corrigir e não deixar que isso se torne uma crise interna ali dentro do comitê. Sim. Mas assim, eles monitoram muito a imagem que eles passam juntos, assim, né? Se os candidatos combinam um com o outro, e são muito positivos os retornos, assim. De que, de fato, ela e o Zucco têm um perfis meio complementares, Perfeito. Assim, né? Ela passa mais segurança, passa um rosto conhecido, um sobrenome conhecido, né? E ele é uma parte mais jovem, mais ativa, mais de mudança, Total. Então acaba se complementando nesse sentido. Uma candidata mulher é sempre importante na chapa, né? Outro erro do Onix naquela ocasião, né? Exato, e professora, né? Então tem essa capacidade de articulação, de diálogo, assim, que complementa muito bem a chapa ali, é um acerto que eles consideram que deram na mosca, assim, né, ao montar essa e aí chegamos daí ao Hernani Polo, né, que a gente já mencionou um pouquinho dessa treta que rolou ali no início do ano e tal, né, que ele acabou, de fato, saindo do partido, acho que em 27 de fevereiro, e dia 30 se filiou ao PSD. Perfeito. Né? Por isso, né, queria lançar uma pré-candidatura com o objetivo final de se aproximar no governo na reta final e, de fato, ser vice de Gabriel Souza. Exato. E acabou consolidando esse caminho por uma outra via, que foi trocar de partido, né. Mas o Hernani Polo, né, é um cara que ele faz questão de dizer que até 25 anos era um cara da roça, um cara que de fato era produtor rural, né?
e acabou indo para a política, começou como vereador lá da cidade dele, é Santo Augusto, acho. Né? Santo Augusto. Isso. Mas acabou se cacifando de fato na política, assim, ao ser chefe de gabinete do Jerônimo Guerra. Exatamente. Que era outra ala importante do PP gaúcho, né? Que também estão com eles, está com eles, né? Também está com ele até com o hoje. Gabriel. Uma defecção no PP ali. Então assim, quando o Jerônimo foi na eleição de 2010, que foi para a Câmara Federal, deixou de ser deputado estadual, quem herdou os votos dele foi o Hernani Polo. Né? Perfeito. Então sempre foi essa ala do PP, né? Se aproximou muito do Gabriel Souza na pandemia, quando o Hernani assumiu... A presidência da Assembleia. É até curioso, que a gente vê aquelas fotos de fevereiro de 2020, assim, aquela Assembleia cheia e tal, né? Todo mundo comemorando, né? E ali em 19 de fevereiro ia começar, Sim. né? Foi um baque para ele, né? Ele ia usar o cargo ali, a presidência da Assembleia, como vitrine, né? Para se projetar ainda mais. E no fim foi todo mundo lá para sua casa, no Zoom lá, porque veio a pandemia, pegou em cheio, né? Mas assim, o fato de ter que trabalhar, mesmo que remoto, diretamente com o Gabriel Souza, que era o primeiro secretário daquela mesa, aproximou muito os dois. Perfeito. Né? Então, assim, ele atribui muito aquele ano de mandato ali como, de fato, onde se viabilizou ali uma relação pessoal e uma afinidade, né? Que levou ele para o governo Leite, assim, de ser também secretário depois, né? Foi secretário da Agricultura e secretário de Desenvolvimento Econômico. Exatamente. E de fato, e ele tinha uma convicção, assim, de que ele não ia mais concorrer a deputado, né? Assim, que não queria mais o executivo. Exato. Né? Não queria mais o legislativo, queria ir para o executivo, né? Pegou gosto pela coisa na secretaria, né? E agora se classificou a vice, né? Também é um cara com muita interlocução ao produtor rural, né? E vem aí por um partido curioso, assim, né, Fábio, que é o PSD, né? É um partido que ele elegeu 12 prefeitos, né? E hoje, no último levantamento que eu fiz aqui, ele tinha 48. Né? Eles falam em 52, então tem mas é em torno de 50. Cresceu muito na esteira da debandada ali. Isso em prefeitos, mas se a gente for ver também, dos é um tucanos, partido que né? pegou, que hoje ele é formado por pessoas que se descontentaram com os passos à esquerda que o PSB deu. Perfeito. Né? Com a revoada do PSDB, que era o partido do Eduardo Leite, e todo mundo que ele levou junto quando saiu do partido. Né? E agora com essa aula de descontentes do PP ali, que os nomes mais conhecidos são o Hernani e o Frederico Antunes, que veio a senador também na chapa do Gabriel. Perfeito. Né? Então é um partido que ele está... não quero chamar de balaio, assim, mas é um conglomerado de pessoas que estavam descontentes com as suas legendas. E a gente não sabe muito bem que papel que ele vai ter a partir dessa eleição, assim, né? Se ele vai se tornar de fato um partido de governo ou não, dependendo de quem é que for eleito, né? Mas é um partido pra gente manter de olho, assim, porque a gente até tava brincando, né? Porque o PDT a gente sabe como funciona, o PT a gente sabe como funciona, o PSDB também, o PP mais ainda, mas o PSD é um partido que nem eles sabem direito do como que se o Kassab trata, disse, né? Na fundação, né? Não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, né? Então é aquela coisa que procurando um caminho, mas é governo, né? É sempre governo. É sempre governo e assim, hoje é um dos maiores partidos do Brasil, mesmo sendo essa coisa meio difusa que a gente não sabe muito como definir, né? É curioso porque na montagem da chapa ali, o Hernani Polo era um ativo muito importante do Leite, do Gabriel, para manter o PP na base, né? Manter o PP na aliança, porque é um partido muito grande, muito municipalizado, tem muitos prefeitos e vereadores, sempre é o que mais elege prefeitos. Tu salentasse aí o número de prefeitos que o PP tem. Então tem uma capilaridade no interior que dá suporte para as candidaturas majoritárias. E quando ficou sem espaço, o Gabriel e o Leite, bom, então agora tu vem para o nosso partido, porque eles queriam o PP, mas eles também queriam o Hernani, né? O Hernani é um advogado de 52 anos, já falaste aí, nascido em Santo Augusto, e ele tem uma interlocução muito grande no agro, mas também no meio empresarial. A partir da experiência na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele se aproximou muito do PIB gaúcho, da Fiergs, da FEComércio, da Federação, enfim, dessas entidades, e conseguiu uma aproximação muito grande do governo também, né? Então tem muita afinidade. Na semana passada, nessa semana, na segunda-feira, eles estiveram em Carazinho, num ato de campanha, Gabriel e Hernani, e conversaram lá com o Ney Mânica, que é presidente da Cotrijal, que, né, responsável pela Expo Direto, aquela mostra lá de Nome Toque, que é uma das grandes vitrines do agronegócio no Rio Grande do Sul e no Brasil também. E a partir daquela reunião, do encontro, na quarta-feira, eles se encontraram aqui em Porto Alegre, com vários empresários do agronegócio, num jantar, num encontro promovido pelo Ney Mânica, né? Então é um ativo muito grande para o governo nessa relação, não só com o campo,
como com as empresas, com as indústrias. O Gabriel né? aposta muito nisso de expor um discurso de confiabilidade daquela chapa, né? Perfeito. De a gente sempre se relacionou bem com vocês com a Exato. gente quer manter esse rumo, né? Agora, falta ver se isso vai de fato colar com o eleitor, né? O cara que vai chegar na urna lá e apertar o número, né? Ele já tinha dito, como tu falou, que não ia concorrer mais a cargos legislativos, né? Estava cansado do legislativo. Num eventual governo do Gabriel Souza vai ter um papel muito importante. E é interessante que tu falou que Hernani Polo foi presidente da Assembleia e Gabriel Souza primeiro secretário, porque isso aconteceu também com o Edgar Preto. Uhum. Edgar Preto, formado em gestão pública, 55 anos, natural de Miraguaí, no norte do estado também. Ele foi presidente da Assembleia e Juliana Brizola foi a primeira secretária. Então, essa relação que eles têm hoje dentro da chapa, né, dentro da campanha do comitê, que é bastante próxima, começou ali. Eles se aproximaram muito e, inclusive, eles falam que se não fosse imposta do jeito que foi a aliança PDT-PT, né, pela direção nacional do PT, talvez os traumas iniciais que houve ali, né, na montagem da aliança, quando o PT determinou, vocês vão ter que ter aliança, o PDT vai ter a cabeça de chapa, não tivessem ocorrido, porque eles tinham uma relação boa, mas os dois queriam ser candidato, e o Edgar Preto não abria mão da candidatura, né? Ele foi deputado estadual por 3 mandatos, tinha uma eleição, praticamente uma reeleição garantida, uma eleição também muito certa para deputado federal, abriu mão em 2022 para ser o candidato do PT ao governo do estado, e por muito pouco não passou o segundo turno, né? A gente já comentou aqui, foram 2.441 votos. Uhum. Isso é daquelas eleições que uma derrota que te deixa maior, né? Ele saiu maior daquela eleição, sobretudo dentro da máquina interna do PT, para ser o candidato em 26. Mas teve esses planos frustrados, não só pela política de alianças do presidente Lula, mas também por uma ala interna, uma ala aqui do PT gaúcho, né, liderada por Paulo Pimenta, que trabalhou muito pela aliança com o PDT. Fábio, na verdade, eu estava conversando com o pessoal ali da candidatura deles, e eles falam que, e eu falei aquela coisa que eu fico com a impressão aí na convenção, que era um pool de candidaturas próprias em torno de um bem comum, assim, de um projeto em comum. E assim, cara, é natural que seja assim. Porque se tu pegar os 4 caras da chapa ali, que é a Juliana, o Edgar, o Pimenta e a Manuela, né, que são os candidatos ao Senado, se tu inverter os cargos ali, faria pouca diferença. É verdade. Porque eles têm praticamente a mesma estatura política. Embora com trajetórias diferentes, com um discurso diferente e tal. Paulo Pimenta e Manuela num patamar superior um pouco, mas né? pensa assim, se colocar ali, se fosse a Manuela, candidata ao governo do estado, com o vice, o Pimenta, o Edgar de senador e a Juliana, em termos de estatura faria sentido igual, não tem muita diferença ali, né? Então, de fato, acaba que isso acaba também espirrando assim, quando a gente olha para o Preto, ele é um vice tão significativo quanto a própria candidata, né? Total. E eles estão, a despeito, né, dessas rusgas iniciais, aí, muito mais por imposição partidária do que por problemas de relação entre eles estão muito afinados, né? Eles fizeram muitas agendas conjuntas na largada da pré-campanha ali, agora estão se separando um pouco porque Juliana Brizola precisa dedicar muito tempo para as gravações de rádio e TV. Então, nessa fase agora da campanha, Edgar Preto vai viajar muito mais, vai fazer os roteiros no interior. Teve essa semana, quarta-feira, em São Lourenço do Sul, no lançamento de candidaturas a deputado estadual, e é isso que ele vai fazer para deixar a agenda de gravações e de debates mais liberada para a Juliana. Isso não quer dizer que ela não vá ao interior, ela vai visitar as maiores cidades, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Uruguaiana, mas o objetivo é que o Edgar esteja presente no interior, multiplique a presença né, da chapa pelo estado com essas viagens e também use a estrutura do PT, a máquina eleitoral do PT, que é maior que o do PDT, um partido muito né, com muito mais aproveitar aquelas prefeitos, sementes que vereadores. ele mesmo plantou para a pré-candidatura dele, né? Exatamente. Então, de fato, voltar para colher, embora para outro nome, né? Exato. Enfim, estão afinados nesse... E ele fala também, Fábio, que assim, que quando questionam para ele se não está descontente com esse papel de vice e tal, sendo preparado para ir para o governo, o argumento que ele dá é que nunca foi um projeto pessoal, foi sempre um projeto comum, então se não coube a ele o papel de protagonista, paciência, mas o projeto continua sendo o mesmo. Agora ele está mais resignado, mas no início foi muito difícil, né? Ele inclusive não estava disposto a ser vice de Juliana Brizola. Ele falou que se o presidente Lula me pedir, eu não vou aceitar. Acabou aceitando, enfim, é um militante, né, obediente, disciplinado, o PT tem uma
cobram muito isso, né? Que as pessoas se dediquem ao ideal do partido, né? E não as candidaturas próprias, né? À vontade própria, assim. E isso agora está pacificado dentro do partido, então eles estão fazendo... Outra coisa curiosa que me citaram da candidatura deles é que eles encontraram uma forma interessante de se complementar, assim, no discurso, né? Não sei se foi espontâneo, se foi planejado, mas que a Juliana vem mais com um diagnóstico e o Preto vem mais com visões de futuro. Perfeito. É assim que eles se apresentam em encontros e tal, né? Então ela vem um pouco com finanças de Estado, com crise, com coisa climática, e o Edgar vem mais com funrigs, com terras raras, com as oportunidades que cresceram com o acordo entre Mercosul e a União Europeia. Ele é mais técnico, né? Isso, exatamente. Muito bem, passando adiante, vamos agora então para o vice de Marcelo Maranata, né, que é Cláudio Dias, um veterinário de 72 anos, ele é leiloeiro também, produtor rural lá de Rio Grande, foi 2 vezes vereador, 2 vezes deputado federal, 2 vezes deputado federal como suplente, né? Deu uma coincidência ali de que ele era suplente de Ieda Cruzes em 2006, ela se elegeu governadora do estado, ele acabou assumindo o mandato quando ela renunciou ali após a eleição, e depois ele foi suplente de Júlio Redecker, deputado federal aqui do Vale dos Sinos, que tragicamente acabou falecendo naquele acidente da TAM lá em São Paulo, e ele acabou herdando a cadeira de deputado federal, foi presidente estadual do PSDB, vice-presidente nacional também, estava um pouco afastado da política, mas encaixou muito bem na chapa do PSDB, porque como o Marcelo Maranata é um político executivo, né, muito de botar a mão na massa e com muita penetração na região metropolitana, eles queriam alguém que dialogasse com o agro. Queriam, de preferência, uma mulher. Eles escolheram primeiro Betsirne Lima, chegou a aceitar, ela é diretora do Parque Assis Brasil, Parque de Exposições ali em Esteio, onde acontece a Expo Inter, mas depois acabou cedendo a um apelo do governo do estado para continuar, estava, enfim, os preparativos para a edição desse ano da Expo Inter, e o Maranata se viu sem vice, e aí encontrou em Dias um cara que eles acham que encaixou perfeitamente. Não só porque lida muito bem com os temas do campo, né? Conhece o agronegócio, é produtor rural, tem uma penetração muito forte na zona sul do estado, Rio Grande, Pelotas, que era um flanco aberto para o Maranata, né? Para o PSDB, e também é um cara bom de papo, né? Bom de articulação política. Então, além de fazer essa relação com o agro, com o setor empresarial, ele vai cuidar das candidaturas a proporcional, a deputado, e vai circular pelo estado, né, pelo interior, enquanto o Maranata foca na região metropolitana, onde é o forte dele, e tem essa linguagem mais popular, né? E um cara que retornou, que é um dos raros quadros clássicos do PSDB. Né? Exato. Então, voltou da aposentadoria, né? Ele praticamente estava fora desde 2010 ali, né? Quando terminou o governo Ieda, pegou um pouquinho do mandato do Júlio Redecker, ele ficou praticamente afastado pelo menos da vitrine da política, né? Com mandato ou com participação mais ativa, assim. Mas nunca deixou de militar e agora voltou e está tendo um papel fundamental nesse enraizamento da candidatura de Maranata no interior. Vamos passar adiante então agora, falar um pouquinho do que a gente conversou aqui semana passada. A gente revelou um acordo, né, de não agressão entre Juliana Brizola e Luciano Zucco, a partir de uma imagem que eles têm, do sentimento que eles têm, de que preferem enfrentar um ao outro no segundo turno e pretendem isolar, né, Gabriel Souza, isolar eles nos debates, evitar que ele ganhe projeção, até não só porque acreditam que no segundo turno ele vai atrair os votos do adversário que ficar de fora, mas também pela máquina do governo, né, tem muita força. Fábio, tem uma questão que se fala pouco, que as campanhas ficaram muito mais breves, né? Elas costumavam ter 90 dias. Exato. Então, agora que ela tem bem menos tempo, que ela tem metade disso, o primeiro curto o primeiro turno ele é mais curto ainda. É um tiro... então assim, tem de fato então as duas candidaturas aí apostaram numa sobrevivência. Exato. Né? Uma sobrevivência de, se a gente manter esses 20%, 20 e poucos por cento aqui, depois é entre nós. Então, acaba mas tudo é uma aposta em velocidade, né? Exato. Em que não dá tempo do Gabriel chegar até lá. Agora, isso a gente só vai saber, de fato, quando começar, de fato, campanha de rádio, de TV e tal, que o pessoal se engajar na eleição,
se essa estratégia ela é segura ou não. Se ela vai Ela é dar uma aposta certo, bastante arriscada, né? É uma aposta arriscada, e a revelação do acordo, que a gente trouxe em primeira mão aqui no Conversa de Gabinete semana passada, também causa problemas porque acaba irritando o eleitor, né, o militante desses partidos, né, que se vê assim desconfiado a partir do momento que ele tem vê um acordo, né, das candidaturas com o seu principal rival. No PDT, isso causou muita irritação, muita tensão lá dentro, né, no PDT, no PT, enfim, na chapa de esquerda ali, porque são partidos mais combativos, né, tem como a direita, né, a figura de Luciano Zucco, uma candidatura vinculada a Flávio Bolsonaro muito mais, tem uma atitude mais combativa, né? Ao mesmo tempo ela é pragmática, né? Porque quando se coloca um debate muito aguerrido, às vezes o militante fica empolgado, Exato. né? A internet fica em chamas, mas o eleitor de fato não gosta. Então, quando eles mostram para pesquisas e tal, para grupos, qualitativos, não gostei né? daquela brigalhada, não gostei daquelas pessoas se agredindo, né? E acaba rejeitando aquela postura mais ofensiva. Então, daqui a pouco a gente está, de fato, olhando com o olhar de quem cobre política, mas o cara que vota é todo mundo, né? Não é só o interessado na peleia, né, da Exato. política, né? No PL, eles sentem assim que uma das explicações até que eles dão, né, para essas ausências combinadas em debates assim, é que eles se sentem que alguns debates são em território hostil, né? Eles têm 38 convites para debates, né, nesse primeiro turno, nas próximas semanas aí. Alguns dias com 2 debates no mesmo dia. Então, eles acham que está tendo um inchaço, né, da agenda de debates de forma artificial, inclusive... Isso como várias cascas de banana, né? Porque Exato. cada debate que tu coloca ali é uma oportunidade para alguém fazer um corte teu, um vídeo teu, mostrar que tu não respondeu alguma coisa, que tu pensou demais numa resposta. E como o Zucco é um candidato que nunca disputou uma eleição majoritária, não tem esse cacoete de debate, eles inclusive estão treinando ele para, não comprometer, a gente já falou sobre isso aqui também, não ser protagonista, né? Nem no ataque, nem na defesa, para não parecer agressivo e também não parecer acuado. Então, faz sentido essa estratégia, né? Não só de evitar uma exposição maior, mas também de fazer uma estratégia conjunta com o principal adversário. Não que isso não possa ser revisto, né? Inclusive a partir da revelação. É óbvio que no eventual segundo turno vai ser uma coisa muito mais virulenta, né? Muito mais beligerante, mas a partir da resposta que a revelação desse acordo vai ter aí agora nas ruas, enfim, nas redes, esse acordo pode ser rompido a partir de agora. Sim, mas mostra também a posição complicada que o Gabriel está de ser ao mesmo tempo governo e terceira via. Exato. Então tu acaba, às vezes, ficando num campo que tu não consegue. Tu quer atacar, mas tu não consegue, tu quer defender, mas tu não consegue, porque de fato tu está excluído dessa primeira polarização. Né? O Gabriel entende que está muito fácil para Juliana Brizola e o Luciano Zucco, né, nesse modelo, assim, e que eles conseguiram se desplugar da eleição nacional e nesse acordo tácito aí de não se atacarem, e atacarem Gabriel, quer dizer, eles não trocam chumbo um com o outro e miram a artilharia para Gabriel, mas ele pretende desfazer isso, né, cobrando muito, né? A equipe de Gabriel diz, olha, eles vão ser cobrados, eles vão ter que explicar pelo que eles representam, ou seja, Juliana Brizola vai ser criticada pela aliança com Lula, sobretudo pela forma como se deu a aliança. Eles vão dizer que Juliana Brizola só é candidata porque a prioridade do PT é eleger Lula. Então, não porque a prioridade é o melhor do Rio Grande do Sul. Esse é o discurso que Gabriel vai usar contra a esquerda. E contra a direita vai tentar vincular Zucco a Flávio Bolsonaro, a todos os desgastes, escândalos, né, rachadinha, Banco Master, enfim, esses assuntos que até agora não foram citados na campanha, né? Bolsonaro é o grande ausente do debate político no Rio Grande do Sul, uma coisa que até surpreende, mas quando a gente vai ver faz parte do acordo entre entre PDT e PL. Agora o Gabriel e o Maranata devem estar cansados um da cara do outro, né? Porque é quem está debatendo. É quem está debatendo, né? O Maranata tem aproveitado a ausência para fazer cortes para as redes, né? Ele aponta para a cadeira vazia dos outros 2 candidatos
E usa isso como denúncia de uma eventual medo, covardia de se apresentar, né, falta de propostas, enfim. E esses cortes, quando ele leva para as redes sociais, são os que mais repercutem, são os que mais têm engajamento. Maranata, é sempre bom lembrar, deve ter cerca de 30 segundos de rádio e televisão. A expectativa é de 31 a 34. Então, a campanha dele de verdade é nas redes, né? Nas redes e nas ruas. Ele teve ontem com motoboys, hoje, sexta-feira, ele vai fazer uma agenda na rodoviária, ali falar com os taxistas, né? Essa linguagem muito popular, falar com os indecisos. Então, quando ele faz esses posts em redes sociais e eles engajam, é quando ele tem maior aderência, assim, é um dos hits da campanha. O né? pessoal do Maranata me falou que quando eles pensam no público dele, eles pensam na vendedora de bolo de pote e no entregador do iFood. Exato. Inclusive, nós falamos ali do vice, é importante também para eles essa coisa, né? O Cláudio Dias faz essa coisa mais técnica, né? Mais empresarial, com agro, com o setor produtivo, e o Maranata vai mais no povo, né? No pessoal que está todo dia batendo o pé na rua para ganhar, enfim, a vida ali no suor do seu trabalho, né? Isso aí. Bom, então acho que vamos agora para o nosso momento que a gente vasculha as gavetas alheias, né? Vamos chamar a vinheta. Bom, Cauê, esse é o momento que a gente, né, entra dentro dos gabinetes alheios, abre as gavetas para tentar trazer alguma informação que está escondida, né, dentro dos comitês que os candidatos, que os estrategistas tentam manter trancada. Vasculhando as gavetas alheias, aí, o que tu encontrou, Cauê? Vasculhei as gavetas aqui do comitê da Juliana e encontrei um elefante na sala. Opa! É um desconforto, assim, uma questão do PT dentro da coligação, um pouco descontente com a forma como os governos Oliva e Tarso vêm sendo tratados nos debates e não defendidos pela candidata. Perfeito. Então, o que está acontecendo, assim, é que em mais de uma oportunidade, provocam a Juliana para ela falar coisas positivas desse governo e ela foge do assunto, né? Além disso, tem a questão fiscal, a questão de que está sendo trabalhada uma tese ali entre as candidaturas de que os governos do PT faliram o Estado. Perfeito. Né? E a visão do PT é que não é bem assim, até porque acreditam que esse governo tem um teto de vidro, assim, pelo déficit que vai entregar, pela dívida 4 que bilhões, não pagou. né? Exato. Então, são temas que a Juliana poderia contra-atacar, ou ao menos defender um pouco as gestões petistas, e ela está deixando passar de barbada, né? E o pessoal está levando isso a ela, essa reclamação, assim, esse incômodo? Então, Fábio, assim, aí é que tá, né? Porque por isso que eu chamei de elefante e não, assim, de uma coisa um pouco maior. Porque também há um respeito ali de que esse é um momento um tanto íntimo, assim, do candidato, assim, que é quase um corner de boxeador, então, e que muita gente palpitando mais atrapalha do que ajuda. Perfeito. Né? Mas, assim, está sendo, assim, aqui e acolá... Trabalhado. Trabalhado de, assim, quer falar de Olívio? Tem o Ergues para falar, tem Coredes para falar. Quer falar de Tarso? Tem Patrulha Maria da Penha, tem Secretaria da Mulher, tem aumento para brigadiano. Então, são questões que podem ser levadas a ela em algum momento, mas, por enquanto, está se respeitando até por uma questão de estratégia eleitoral. Porque tem gente que defende que é uma estratégia assim, não, para ganhar a eleição a gente tem que ignorar certos temas, e outros dizem, não, a gente tem que defender o nosso peixe aqui, até porque Perfeito. No segundo turno a gente vai ter que falar disso. Bom, e eu vasculhando as gavetas alheias, encontrei uns santinhos rasurados. Foi uma impressão na primeira leva, né, de santinhos, da colinha, né, que o PL imprimiu para a campanha, material casado com as candidaturas proporcional, deputado estadual, federal, enfim. E por um erro de alguém lá dentro do comitê, a ordem de votação saiu errada, saiu invertida. Em vez de começar por deputado federal, começou por deputado estadual. E o pessoal ficou assustado, porque se você começa votando pela ordem errada, pode anular o voto, né? Um dos deputados que recebeu os santinhos lá, foi lá na expectativa, vou receber material de campanha, poder começar a distribuir, foi o Pedro Westphalen, do PP. Isso gerou um incômodo, o pessoal começou a correr atrás para corrigir, e não eram de todos, né, os candidatos da proporcional, de todos os candidatos a deputado, então a partir da próxima leva agora já vão atualizar ali na ordem de votação correta para evitar que isso se repita, enfim, acabe prejudicando o candidato e o próprio eleitor, né? O eleitor erra a sequência de votação ali e acaba anulando o próprio voto.
Pois é. Era isso então, né? Encerramos o programa por aqui. É isso, Fábio. O Conversa de Gabinete tem produção e edição da Nicele de Souza, operação do Léo Farias, do Vitor Darf e do Henrique Cainelli, arte e vinheta da Laura Melchior, supervisão do Rafael Manito e do Fernando Salvador e coordenação da Larissa Guerra. Maravilha. Então, terminamos por aqui. Queria te convidar para nos acompanhar nas redes sociais, continuar sempre comentando, né, aí na página do YouTube, no canal do GZH no YouTube, os assuntos que você quer, enfim, ver que a gente comente aqui e também sobre os assuntos que a gente debateu, né? Sua opinião, por exemplo, sobre os vices e sobre o acordo entre PL e PDT que a gente revelou aqui de não agressão nessa eleição. Esperamos na próxima.